Vamos impor nossas mãos, vamos pedir ao Espírito Santo mais uma vez que use de misericórdia, que fale através do servo dele. Você crê que Deus vai falar contigo essa noite? Amém. Oh, que bom. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque, pela fé, Senhor Deus, eu contemplo essa palavra que será pregada, Pai. Pai, em nome de Jesus, unge esses lábios, fala conosco. Nós precisamos, Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra. Então, que não seja diferente, Pai. Que seja como o Senhor tem feito aqui sempre, porque nós nos alegramos. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos abençoado. Então, Pai, usa Teu servo e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Estão me ouvindo bem aí? Eu também estou me ouvindo bem, então, graças a Deus. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus por mais uma semana. E quero informar quem interessar, possa que ele começou a fazer, viu? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. É isso aí. Quero compartilhar com vocês algo. Eu fui impactado essa semana por uma palavra e foi muito forte, na segunda-feira, inclusive, na casa do pastor Alain, a qual eu já me convido outras vezes para estar lá. E fiquei a semana toda pensando nisso. E aí, como Deus é incrível, quando o pastor me convidou para trazer a palavra aqui, eu coloquei diante de Deus e ele disse, não é nada disso. E aí eu fui abençoado com a palavra e em um outro momento nós seremos abençoados aqui, mas hoje eu queria compartilhar com vocês algo que está lá em 1 Reis, no 17. 1 Reis, capítulo 17, está logo depois do 16, para quem não achou. E antes do 18. 1 Reis 17 é um pouco grande, nós vamos ler aí, acho que 15 ou 16 versículos, eu vou pedir desculpas a vocês por isso, mas eu creio que vai ser bênção. Quem achou, diga amém. Então vamos nessa. Diz assim o texto. Opa, duas até, ó. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta e de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para sua família.
pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Eu gosto dessa história porque é uma daquelas histórias que a gente lê e pode ir embora para casa. Não precisa falar muito, né? Porque a gente olha para esse texto e a gente vê algumas coisas bem claras. A gente vê um texto falando do cuidado de Deus, de provisão, de fazer o pouco multiplicar. Tem algumas coisas que a gente lê e parece um texto para quem está passando dificuldade e que precisa ser fortalecido na dificuldade. Aí a gente lê esse texto e a pessoa pensa, lá em casa está daquele jeito ou está pior do que aquele jeito, porque talvez só tenha a farinha ou o azeite, talvez não tenha os dois. Então quando eu leio esse texto, eu tenho a esperança de que Deus vai fazer. Mas eu queria refletir com vocês de um jeito diferente, de um jeito como Deus falou comigo, e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, para a gente entender qual é o cenário. O cenário é de um povo, de uma terra, que decidiram, por direção do rei Acabe, adorar Baal. O cenário ali era um cenário de idolatria. Era um cenário de idolatria. E aí vem Elias diante desse rei e diz assim, naquele momento ali, naquela época, muitos sacerdotes, reis eram ungidos para ser representantes, mas naquele momento Deus escolhe Elias para representá-lo ali, e ele vai com coragem, com força diante do rei e diz assim, não vai chover mais, até que eu diga que vai chover de novo. E eu fico pensando assim, a primeira coisa que eu aprendo é quando Deus mandar ir, vá. E aí ele chega lá e diz, vai parar de chover, e só vai chover quando eu falar de novo. E aí, imediatamente, o mesmo Deus que o encorajou aí, dá a ele uma estratégia que parece estranha, porque assim, Deus encoraja ele aí e depois diz assim, se pique daí. E aí eu fiquei pensando assim, mas peraí, porque se Deus falou para ele, eu imaginei assim que ele ia dizer, e Acabe ia dizer, como assim? Ele ia dizer, como assim é isso mesmo? Porque foi Deus que está comigo e tal. E depois Deus faz assim, se pique daí, no bom baianês. E aí o texto diz que ele se manda. E para onde ele vai, cerca de 1.100 quilômetros distante de onde ele estava, ele vai com uma promessa de Deus de cuidado, que é água no riacho e alimentação por parte dos corvos, carne e... eu não sei, carne e pão, eu não sei você, mas se eu recebesse uma direção para ir para algum lugar e a promessa de que quem ia me alimentar era um corvo trazendo carne e pão, eu talvez dissesse a Deus, Deus, tudo bem, está tudo certo, eu confio, mas assim, a gente não podia ir direto para a viúva, não? Porque me parece mais confiável você ter alguém trazendo carne e pão para você. E a primeira coisa que eu reflito, que eu queria que você refletisse é, você está pronto para sair de onde você está, para onde Deus vai te mandar, para ser alimentado por corvo? E aí eu fiquei pensando, Deus, e aí, como é que é essa parada aí? Porque eu vou para lá, Elias foi, e a garantia que ele tinha era de que ele seria alimentado por corvo, trazendo pão e carne, e ele tinha um riacho. Então ele tinha garantia de água e garantia de comida. Se ele tivesse só a garantia de água, já dava para ir. Se ele tivesse só a garantia de água, já dava para ir. Mas Deus mostra para ele que ele vai ser alimentado por corvo, e aí com pão e carne, que são duas coisas que eu te garanto que não são da rotina do corvo. O corvo não... o que é que o corvo faz? Não, o corvo fica na árvore ali, aí de tarde ele vai e faz um pão. Não faz. O que Deus está mostrando para nós é que a provisão para Elias e a provisão para mim e para você vai vir dele, não importa como. Não importa se eu e você vamos achar estranho ou não. Não importa se o mundo está dizendo que não vai dar, não importa se você nem está vendo, não importa se a estratégia parece estranha para você. Mas vai acontecer. E aí Elias vai. E o texto diz que quando ele vai, porque ir confiando em Deus que vai ser alimentado por um corvo, já é um negócio diferente. Ser alimentado por esse corvo é mais diferente ainda. Porque uma coisa é eu e você dizermos, não, eu acredito que Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. Quantas vezes eu e você já dizemos isso? Não, eu creio, Deus vai dar providência. Outra coisa é quando você está lá, vê acontecer. E eu fico imaginando, eu sou muito visual, a Bíblia não fala isso, mas eu sou muito visual, então eu fico imaginando Elias no primeiro dia, começou a dar aquela fome, e aí começou a vir aquela música da cabeça dele, que estava com fome e queria merendar. Essa música é uma praga, né?
começou a vir na cabeça dele aquela música, e ele pensou assim, beleza, mas Deus disse que vai vir um corvo e vai trazer carne, e vai trazer... Eu fico imaginando a sensação até a primeira vez que o corvo chegou. E aí quando o corvo chega e alimenta, ele percebe de forma concreta que aquele Deus que prometeu para ele algo estranho, ele não vacila. Pode ser estranho, pode ser diferente, pode ser anormal. Você pode olhar para a sua vida e não entender, você pode estar olhando e estar vivendo uma coisa completamente diferente, e Deus vai dizer assim, é comigo a parada aí, é comigo, pode deixar que é comigo. Agora quem vai levar aí é um corvo, vai levar pão e carne para você, e talvez você esteja conectado com, poxa, em algum momento eu e você talvez disséssemos, pô, carne e pão de novo? Eu já me peguei fazendo isso, eu não sei você, repetidas vezes você comendo naquela semana, ou naquela quinzena, ou naquele mês a mesma coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Aquele momento que você vai no mercado e você fala assim, hoje eu vou comer uma carne, e aí quando você chega lá você vê que a carne o preço está caro, aí você vai para o frango. Quem está me entendendo, diga amém. No primeiro dia é beleza, no segundo dia é beleza, depois de uma semana você não consegue nem ver uma galinha viva, quanto mais passar no mercado e ver o frango. E o texto diz que foi pão e não havia diversidade, mas não faltou um dia sequer. E eu gosto da ideia de que Elias não tinha controle sobre isso. Ele tinha a direção de Deus, de que ele iria e que não faltaria, mas ele não tinha controle sobre a quantidade, sobre que horário, sobre que tipo de carne era, sobre se o pão era mais macio, se era mais durinho, se era pão de leite, se era pão de milho. Não tinha direção, ele só tinha certeza de que teria pão e carne. E aí quando ele começa a ficar bem ali, ele está ali de alguma forma protegido, de alguma forma atendido, vem algo interessante. O texto diz que o rio secou. E quando eu li esse texto eu falei, mas peraí. Mas não foi Deus que mandou esse cara ir para lá, dizendo que ia dar rio, ia dar água, ia dar comida? Aí eu falei assim, é mesmo. Aí depois eu pensei comigo, mas peraí, por que esse rio secou? O rio secou porque, segundo a própria ordem que foi dada, foi de que não haveria chuva até que houvesse um segundo comando. E a informação é de que cerca de 3 anos sem chuva, né? 3 anos e alguns meses sem chuva. O que me faz pensar que eu e você, talvez com a nossa cabeça de hoje, não aguentaria não. 3 anos comendo a mesma coisa e de repente o rio seca por uma ordem que você mesmo deu, porque Deus mandou você dar. Eu fico pensando assim, tem horas que eu pensaria assim, rapaz, por que eu mandei parar de chover? Por que eu dei aquele recado de parar de chover? Foi porque eu falei para parar de chover que agora o rio secou. Eu não sei se faz sentido para você, mas minuto após minuto dessa história, a gente vê que se tem uma coisa que Elias não tem ali, é o controle da situação. Apesar de tudo acontecer por ele, por meio dele, ele não tem controle da situação. E aí o que Deus me ensina é que eu só preciso aceitar ser usado para fazer o que Deus quer. Eu não preciso ter medo de como vai ser. Durante muito tempo eu tive medo de como ia ser. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser? Aí quando eu for, vai ser desse jeito, aí eu vou fazer daquele outro jeito. Se fosse eu ali, eu acho que Deus teria perdido a paciência comigo, porque o texto diz que ele mandou e Elias foi. Vá, e Elias foi. Primeiro falar com o rei, autoridade, ousadia, depois ele disse, se pique, e Elias se picou. Mas para onde Elias foi, que seria um lugar em tese de cuidado de Deus, foi um lugar dele viver experiências com Deus extraordinárias a partir de sustento e de escassez. Mas quando fala que o rio secou, o texto diz imediatamente que quando o rio secou, Deus volta para ele com a estratégia e diz, opa, sai daí agora e vai lá atrás da viúva. Sabe o que é que o texto me ensina? É que você não vai ficar um dia sequer sem provisão se você estiver no centro da vontade de Deus. Não tem a ver com sobra nem com a mais, tem a ver com o atendimento da sua necessidade, desde que você esteja fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes é duro fazer. Eu estava conversando antes do culto começar ali fora com o pastor Vanderlei, com o pastor, a gente falando de algumas coisas que são riscos para a igreja, que serão os grandes problemas da igreja do futuro.
eu acho até que de um presente, de um futuro bem presente, e a gente falava de algo que está sendo chamado aí de hipergraça, que é uma visão onde você não precisa fazer nada, não precisa consertar nada, não precisa corrigir nada, nem precisa andar certo, desde que você ame Jesus, está tudo certo, Jesus entra e está tudo certo. E tem algumas igrejas dizendo isso por aí, que você não precisa abandonar o pecado, que o pecado nem existe, que se você amar Deus está tudo certo, né? E eu fico pensando em que condição Elias seria enviado ou estaria naquela situação ali se ele estivesse debaixo da hipergraça. Ele estava frito. E a gente conversou da gente estar junto e vamos criar uma agenda junto. Eu gostei, adorei essa ideia da gente estar junto para a gente proteger e blindar os nossos corações daquilo que não é o que a Bíblia diz. Porque importa para mim o que a Bíblia diz. Importa para mim que eu leia a Bíblia e que a verdade de Deus venha aos meus olhos, e ainda que ela diga que eu tenho que consertar todo, ainda que ela me diga que eu estou errado e que eu tenho que reajustar tudo, ainda que aquilo possa me moer em pedacinho, importa para mim que eu faça aquilo que a Bíblia está mandando eu fazer. E quando eu li esse texto, eu confesso para você que se Deus me perguntasse o que é que você quer pregar, eu já tinha até uma coisa que eu queria pregar. O senhor me entende, né? Porque, não porque eu quisesse dizer o que pregar, mas assim, foi algo que falou profundamente ao meu coração também, me permitiu ter uma experiência extraordinária. Mas Deus disse, não é isso não, é isso aqui. E Deus me trouxe esse texto porque é tempo da gente pensar sobre para onde a gente está indo, se é o lugar onde Deus está mandando a gente ir de verdade. E às vezes a gente está deixando de viver essa provisão de Deus porque a gente está indo para o lugar achando que é evangelístico, achando que está fazendo a coisa, e não é. Você está pronto de verdade se Deus mandasse você ir falar com alguém com autoridade, como Ele mandou ele falar com o rei Acabe? Você está pronto para sair de lá e ir para um lugar para ser alimentado por corvos com carne e pão, saindo da sua rotina, da sua dispensa, do seu salário, saindo da sua condição atual para fazer algo que Deus quer que você faça? Eu fui confrontado com isso. E aí quando chega lá, que a água acaba, porque o texto diz que o riacho secou e que imediatamente Deus deu uma outra direção. Aí o que é que eu penso, eu e você? Eu posso falar porque Deus me conhece, sabe como eu sou e Ele sabe que eu faria assim mesmo. Se Deus dissesse assim, ó, secou o rio, eu ia dizer, massa, então fala aí para onde é que a gente vai agora que a prova já passou, eu já vivi aqui com o rio e com o pão e com a carne, já mostrei para o Senhor que eu entendo a parada, que o Senhor pode me alimentar com couve, que eu entendo tudo, agora o Senhor já pode me levar para o hotel, que eu já entendi essa parada de dependência, já aprendi a lição, agora o Senhor pode me levar para um lugar onde tem, além de carne e pão, tem outra coisa. Aí ele recebe a orientação de Deus que é, sai daí, vai para um outro lugar e lá vai ter uma viúva te esperando. Primeira imagem que deve ter vindo na cabeça, ser alimentado por uma pessoa é melhor do que ser alimentado por um corvo, sim ou não? Eu garanto para vocês que assim como eu, boa parte dos que estão aqui nem sabe o que é um corvo. É um passarinho preto grande, né? Pronto. Quem não sabe o que é um corvo, levante a mão aí, porque até pouco tempo eu também não sabia. Eu vou tentar explicar o que é um corvo. O corvo é um pássaro... Hein? O corvo... Quem sabe o que é um pássaro preto? Todo mundo sabe o que é pássaro preto. O corvo é um pássaro preto que queria ser um urubu, mas não conseguiu. Ficou no meio do caminho. Ele nem é grande como urubu, nem é pequeno como pássaro preto, mas está ali naquele meio do caminho. Mas independente disso, podia ser um papagaio, podia ser qualquer outra coisa. É visualmente melhor ser alimentado por uma pessoa do que por um pássaro, sim ou não? Faz muito mais sentido você dizer, ó, você vai para lá e uma viúva vai te alimentar. E isso faz sentido por quê? Porque a gente quer o tempo inteiro colocar o evangelho na nossa caixinha. Mas qual é o cenário da época? O cenário da época qual era o cenário de ser viúva na época? Era sinônimo de escassez, de pobreza, porque provavelmente não tinha o do sustento, tinha limitações seríssimas, e eu garanto para você, faz mais sentido ser alimentado pelo corvo do ponto de vista do cuidado de Deus do que da viúva. Do ponto de vista de que eu dependo de Deus, faz mais sentido ser alimentado pelo corvo do que pela viúva. Ainda mais naquele tempo.
Aí Elias vai, e no caminho ele encontra a viúva e diz assim: vai lá e pega uma água para mim. E eu fico pensando nesse cenário porque o texto anterior disse que ele saiu de onde ele estava, por quê? Porque o riacho, primeira providência que Deus dá para ele é: nunca vai faltar água. E aí ele vai, e a viúva começa a conversar com ele, e ele pede alguma coisa, e ela diz assim: eu só tenho azeite, farinha e um pouquinho de azeite. E aí ele pede que antes dela ir, ou quando ela pegar, ela pegue faça um bolinho e dê a ele. Talvez parece pouco para mim e para você, mas se você for olhar a letra do texto, você vai ver que talvez o que ela tinha era suficiente só para aquele bolinho. E o que ele estava dizendo é: me dê tudo que você tem. Me dê tudo que você tem. Só que o texto coloca um acessório a mais. Eu não sei para você, mas para quem tem filho faz muita diferença. E o texto diz que a viúva tinha um filho e que ela pega aquilo que era de sustento dela e do filho e dá para o profeta. E ela diz assim: o seu Deus, ela fala que confia no seu Deus, fazendo uma referência ao Deus de Elias. E ali ela entrega 100% daquilo que ela tem. E aí eu pensei assim: peraí, se lá o corvo levava carne e levava pão, por que essa viúva não tinha carne e pão? Por que essa viúva tinha farinha e azeite? Alguém já parou para pensar nisso? Aí eu fui pensar, eu digo: peraí, deve ser porque farinha mais barato, farinha mais fácil de... E aqui nós não estamos falando da farinha que a gente conhece, nós estamos falando provavelmente da farinha do trigo, né? Não tinha farinha copioba lá, não. Aquela amarelinha incrível. Era farinha, era trigo. Quem deu risada é porque gosta mesmo da farinha copioba. Tinha lá trigo e azeite. E naquele momento ali, naquele cenário, qual era o cenário? Vamos voltar lá para o começo. O cenário era de pelo menos 3 anos sem chuva, era de escassez, era de provavelmente lavoura sem dar resultado, a plantação não dava resultado, então não tinha reservas, não tinha armazenado. O que tinha era pouca chance de ter farinha e pouca chance de ter azeite, porque os dois vinham da terra, ou da oliveira, ou do trigo, mas vinham da terra. Mas o cenário era de seca. O próprio Elias tinha pedido para parar de chover, e 3 anos antes estava sem chuva, e estava terra seca, e estava sem produzir. E como é que ele vai para lá e a viúva vai trazer azeite e farinha? E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, eu não sei você, mas eu pensei assim, quando eu li esse texto a primeira vez. Ela indo para casa, né? Ela foi para casa e disse: miserável, minha farinha, o bolinho que eu guardei, eu e meu filho, e agora? Mas Deus mandou, eu vou dar. E aí ela abriu o armário, tinha lá um monte de vasilha de farinha, um monte de vasilha de azeite. Ela: vou pegar isso aqui e vou levar para ele. A gente imagina assim, né? Mas o cenário e o texto diz que ela tinha pouco ou quase nada. Pouco ou quase nada. E aí ele vem com algo que é extraordinário. Que ele diz que não vai faltar em nenhum dos dias se ela fizer o que ele está mandando fazer. E aí eu parei para pensar e disse: Deus, como é difícil fazer o que tem que fazer quando está com escassez. Porque um pouquinho antes, a gente tinha achado estranho ele ser alimentado pelo corvo com pão e carne, sim ou não? Mas o texto diz que não faltava. E não faltou nenhum dia até o dia que o rio secou. Se o rio não secasse, ele talvez ficasse lá pro resto da vida recebendo pão e carne do corvo. Porque é confortável. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, Deus me mostrou: você não foi chamado para comer carne e pão na zona de conforto. E aí eu parei e eu vi que muitas vezes eu fiquei na zona de conforto comendo pão e carne. Para o mundo era muito ruim, mas para mim era ótimo. Sabe por quê? Porque com isso eu não sentia fome. E quando eu não sentia fome, eu parei de ter fome de Deus. Essa referência veio muito clara na minha cabeça. O rio secou para que Elias se movimentasse e não ficasse
atendido por aquela demanda de alimento no lugar onde era muito menor do que o que Deus tinha para ele depois. Sabe o que é que o texto me ensina? Quando Deus atender uma necessidade sua, se prepare para a próxima. Eu gosto da ideia de Deus atender uma demanda, a gente se alegrar e Ele nos preparar para o próximo nível. Eu gosto do próximo nível, pastor. Por quê? Porque na nossa carreira, a gente precisa experimentar algo de Deus, e quando a gente experimenta, aquilo tem que ser pouco para a gente ir para o próximo nível. Não faz sentido Elias chegar e ser atendido, porque ele podia dizer, esse rio secou, mas vem uma carne, vem um pão, vou ficar por aqui, daqui a pouco chove, vou arriscar. Mas quando Deus disse, sai daí, o texto diz que ele saiu. E o texto me ensina que independente de como você está, se começou a ficar bom e Deus mandou você sair, corra para o próximo nível. Às vezes a gente tem uma demanda ali atendida, a gente ora a Deus. Essa semana alguém me falou assim, me mandou uma mensagem assim, pastor, eu estava orando para Deus me dar um emprego e Ele me deu, eu achei incrível, mas eu não estou feliz. Eu falei, por quê? Porque não era o que eu imaginei. Eu tô, assim, comecei a trabalhar e aí eu recebi o primeiro salário, paguei minhas contas, foi legal, mas o ambiente não é bom, meu chefe não é bom, meus colegas não são bons, e ela nada prestava, acho que só o salário era bom. E eu falei, e aí? Aí ela, eu não sei, porque eu acho, talvez seja errado eu pedir a Deus para me tirar de lá. Aí eu falei, a primeira coisa que eu disse a ela foi, que bom que não sou eu que sou Deus. Senão a gente já tinha resolvido agora, porque eu tinha mandado descer um raio, eu resolvi agora. Que bom que não sou eu que sou Deus. Mas o que você disse a Deus sobre o seu próximo nível? Aí ela olhou para mim assim, como assim? Eu disse, você disse a Deus que queria algo e Ele te atendeu. Qual é o seu próximo nível? Se você não tiver um próximo nível com Deus, Ele vai te deixar no nível que você está. Se você não quer ir para o próximo nível, mas o próximo nível dói, porque talvez o trabalho seja mais longe, talvez eu tenha que trabalhar mais horas, então fica aí onde você está, ué. Se você não quer ir para o próximo nível, se contenta com o nível que você está. E aí, como eu quero ir para o próximo nível, eu quero que cada um que está aqui vá para o próximo nível, eu quero que quem está em casa vá para o próximo nível, eu quero dizer para você, não importa se Deus atendeu você até aqui, Ele vai te mandar um desafio maior para que você seja atendido no próximo nível. Mas o próximo nível não necessariamente é mais confortável. E aí quando eu pensei isso, eu pensei, deu ruim. Porque eu quero ir para o próximo nível, mas o próximo nível eu achei que ia sair do corvo para o hotel e sair do corvo para a viúva. E ela é tão dura quanto eu. Se eu não tenho, ela também não tem. E aí como é que vai ser agora? Mas aí entra algo. Primeiro num caráter profético muito forte, que é, não vai faltar, o versículo 14 diz, não vai faltar se você fizer. E o 16, 2 versículos depois diz assim, não faltou. O 14 diz, não vai faltar. Vamos ler o 14 para não dizer que foi eu? Ó o que o 14 diz. Pois diz assim o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aí o 16 diz assim, ó. Eu vou ler o 15. Diz assim, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Não foi ela foi e fez do jeito que ela achou que tinha que ser, ela foi do jeito que convinha, ela foi do jeito que não teve confronto, ela fez do jeito que a família dela achou bom, ela fez do jeito que deixou ela tranquila, ela fez do jeito que era mais fácil fazer, ela fez do jeito que era mais legal fazer, ela fez na hora que ela quis. Não, o texto diz que ela fez conforme Elias lhe dissera. Mas aí tem uma coisa mais interessante do que fazer como Elias disse. É fazer como Elias disse, sabendo quem disse a Elias. Queria que você pensasse nisso. Porque senão você pode correr o risco de dizer assim, ó, depois. Eu falei porque o pastor Sobrinho pregou e eu fiz. Só faça se você ouvir de mim e tiver certeza de quem me disse. Senão não faz sentido.
E por que eu faço questão de ressaltar isso? É porque nós vamos entrar muito breve aí, num confronto onde vai ter muita gente, muita igreja dizendo o que você quer ouvir. E eu vou dizer um negócio para você, falei para o pastor Alain lá fora, ele me disse e eu concordo. Eu anseio pelo dia onde as pessoas vão dizer assim, é pastor Sobrinho que está pregando? Vou não, que o negócio lá é duro. Deus fala muito duro, eu quero um negócio mais assim para o meu ouvido ficar feliz. Eu quero que as pessoas digam assim, não vou lá não, porque lá quando ele vai pregar é Deus falando. Porque nós não estamos lutando por igrejas cheias, nós estamos lutando pelo céu cheio. E aí quando eu vejo o texto dizer que ela fez exatamente como Elias mandou, e eu entendo que Elias falou para ela algo que Deus mandou falar, importa mais quem falou para Elias do que o próprio Elias. E aí o versículo seguinte diz assim, pois ela fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. No 14 ele diz, não secará e não faltará. Por ela ter feito como tinha que ser, o texto se cumpre mostrando a veracidade da palavra de Deus, dizendo, e não faltou e não acabou. Esse texto podia dizer assim, não vai faltar e não vai acabar, e o texto dizia assim, e ela fez como Elias mandou, e o final poderia ser assim, e tudo deu certo. Não poderia? E tudo deu certo? A gente ia entender o quê? Que aconteceu. Mas o texto faz questão de ressaltar, pois a farinha na vasilha não se acabou, conforme foi dito, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferiu por Elias. Essa semana eu passei por uma experiência, eu gosto de falar das minhas experiências por duas razões. Primeiro, porque eu não posso zangar comigo mesmo. Se eu falo da experiência de alguém fala assim, eu contei para ele falou da minha experiência, não conto mais. Então, como eu estou falando de mim mesmo, a chance de eu me zangar comigo mesmo é zero, né? Quando eu beber água, você diz amém para ficar bonito na live. Porque senão o pessoal da live ouve o silêncio e pensa que... E a segunda razão é porque quando eu conto experiências comigo, é sinal de que elas estão acontecendo comigo. E eu oro para que você nunca conte experiências dos outros sem ter uma sua para contar. Essa semana a gente está passando um processo que eu acho incrível. Porque assim, eu não sei você, mas eu tenho plena convicção de que a gente vai viver algo extraordinário da parte de Deus em todas as áreas. Eu não sei você. Na área espiritual, na área financeira, na área emocional, na área ministerial, vai ser incrível, tem algo para acontecer extraordinário. Eu não sei se você se alegra sem ver, mas eu me alegro sem ver. Você pode achar que eu sou doido, não tem problema não. E aí a gente estava enfrentando um desses momentos, mas onde a gente fala assim, eu acho que Deus faz assim, vou testar. E aí eu estava na rua, eu saí para a rua, vocês vão me ver muito na rua andando, eu acho que tem umas pessoas que me encontram, eu acho que falam assim, eu acho que o pastor está me seguindo, né? Me encontra toda hora. Aí eu estava na rua assim, aí eu tinha uma parada para resolver, eu fiquei pensando assim, Deus, eu tenho umas duas coisas aqui, umas duas estratégias que eu acho que vai dar certo se eu fizer. O Senhor me autoriza a fazer? Eu perguntando a Deus, né? Eu acho que as pessoas que estavam na rua estavam achando que eu estava doidão. E aí eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não consigo ver como resolver, mas eu pensei nessa forma e nessa forma. Se o Senhor deixar eu fazer, eu vou fazer, vai dar certo. Aí fui eliminando, né? Tinha umas 5, aí eu falei, não, essa aqui vai dar ruim. Aí eu fui cortando, aí ficou duas. Duas para mim eram estratégias perfeitas. Aí eu falei assim, Deus, se eu ligar para aqui, ou se eu fizer isso, vai resolver. Aí ele falou para mim assim, quieta seu facho. Deus já falou com você assim? Quieta seu facho? Porque a gente fica pensando assim, eis que vos digo. Deus faz assim comigo, eis que vos digo, quietai o seu facho. Igual. Aí ele faz, quieta seu facho e vai para casa. Aí eu falei, beleza Deus, eu estou indo para casa, a gente está conversando enquanto eu estou indo para casa, se preocupe não, é no caminho de casa mesmo que a gente vai conversando. Só que assim, aproveitando que a gente está aqui conversando, eu queria trazer para o senhor essas duas estratégias, porque eu acho que são legais, vai funcionar, eu sei que se eu ligar aqui vai resolver. Aí ele, beleza, para casa. E aí eu fui ficando agoniado,
Aí daqui a pouco eu falei, sabe de uma, Deus, eu vou para casa, que o senhor está falando, eu não vou teimar não. Aí fui para casa. Aí eu cheguei em casa, fiquei um pouco inquieto quando eu cheguei, porque eu tinha convicção que a minha estratégia ia funcionar e que ia resolver aquela demanda que eu queria resolver naquele dia. Aí eu fiquei em casa, aí daqui a pouco tocou meu telefone. Aí fez assim, e aí, como é que tá? Aí eu falei, beleza. Porque quando a gente está enfrentando alguma situação difícil, a gente tenta deixar ela mais bonitinha possível, né? Ninguém liga para você dizer assim, ó, tá ruim, tá osso, não faz, né? Você fala assim, aí quando você é muito crente, você dá uma, aí você fala assim, tô aqui pela misericórdia, na glória de Deus, não é assim que a gente faz? O negócio tá ruim, é só dizer que tá ruim. E a gente fica, ó, tô aqui pela graça, porque assim, tô aqui esperando o milagre de Deus, a gente começa a inventar uns, tô aqui na bênção, né? Que bênção desgraçada. E aí é só você dizer assim, ó, tá ruim. Eu aprendi a dizer isso, tá ruim quando tá ruim. No dia que eu precisar de ajuda, eu vou ligar e vou dizer, eu preciso de ajuda, tá ruim. Porque eu não vejo Deus olhando para mim e dizendo, é para mim que você vai enganar. Eu estou lhe perguntando só para ver se você vai me dizer. E você vai dizer para mim que está na bênção, que está esperando, que não sei o que. Peraí, tá ruim, diga que tá ruim. Aí eu peguei e falei assim, tô aqui, tá beleza. Mas porque estava mesmo, não é porque eu estava... Aí falei assim, como é que estão as coisas? Eu falei, tá aqui, um dia após o outro. Porque estava assim mesmo, um dia após o outro. A gente não estava se preocupando com o que ia ser amanhã, não. Era o que é que o Senhor quer de nós hoje? Porque se eu só voltar na madrugada, por que eu vou me preocupar com amanhã? É assim, o que é que o Senhor quer de mim hoje? O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Com quem que o Senhor quer que eu faça, que fale hoje? Eu tenho o sustento de hoje? Tá tudo certo. Amanhã a gente vê amanhã. E aí eu respondi assim, tá tudo certo, um dia após o outro, fazendo aqui. Aí eu não vou dizer a quem foi não. Aí a pessoa disse assim, mande o número de sua conta aí. Aí eu falei, como assim? Como assim? A pergunta, cabia essa pergunta? Como assim? Se a pessoa pergunta, manda o número de sua conta, e você pergunta, como assim? Faz algum sentido? Aí eu comecei a pensar na fração de segundo ali. Peraí, eu vou dizer o quê? Eu tenho que dizer alguma coisa. Porque o cérebro quer proteger a gente, pastor. Quer proteger, quer que a gente seja fortão, quer que a gente fique ali. Aí eu falei assim, anota aí. Mandei. Não, a pessoa fez assim, mande o Pix. Aí eu falei, vai ser mais ligeiro do que eu imaginava, porque o Pix é mais ligeiro, né? Aí eu mandei o Pix, aí a pessoa respondeu assim, não mande o Pix não, mande a conta. Aí eu falei, mandei a conta. Aí eu fiquei, por que isso está acontecendo? Foi quando eu comecei a meditar nesse texto. Aí, quando eu comecei a meditar no texto, aí eu vi assim, o rio secou, agora você vai para um outro lugar. E nesse outro lugar, vai haver algo extraordinário para atender você. Aos nossos olhos, a viúva é um negócio ruim. Aos nossos olhos, a viúva é um negócio ruim. É escassez, é estar fora da sociedade, porque a viúva era escanteada mesmo. E Deus faz que seja desse jeito, porque importa que você entenda que não importa qual é a ferramenta, a provisão vai acontecer. Se fosse de um outro jeito, a gente diria assim, não, ele mandou ir para lá, ele foi para o palácio do rei, o rei pegou uns empregados, levam umas uvinhas lá, um negócio. Vem do improvável mesmo, porque é para a gente perceber que é Deus. Aí eu estava sentado na mesa, eu, Daiane, meu filho, aí chegou a mensagem do celular. Aí quando chegou a mensagem eu falei, olha, caiu lá o negócio. Aí eu fui olhar, quando eu fui olhar eu mandei a mensagem para a pessoa assim, ó, não sei o que dizer. A minha resposta no celular foi, não sei o que dizer. Porque a gente recebeu talvez mais do que eu tinha recebido o mês inteiro. Aí eu respondi assim, ó, não sei o que dizer. Aí a resposta de lá veio, Deus abençoe. Aí eu, amém. Aí eu sentei com o Daiane, senta aqui. A provisão veio aqui, o que é que a gente vai fazer? E por que eu fiz isso?
Deixa eu dizer para vocês por que eu fiz isso. Que alguém pode ter pensado assim, por que ele sentou com Daiane para ver o que ia fazer? Porque até antes eu não fazia assim. E deixa eu dizer, deu errado. No caminho de viver as coisas extraordinárias de Deus, eu fui testado e perdi o teste. Você entende o que eu estou dizendo? Deus fala para você assim, você vai viver algo extraordinário. Aí financeiro, aí ele te manda um monte de dinheiro. E aí você não sabe o que fazer com isso. Eu fui testado, passei pelo estágio e perdi. E aí eu já disse a Deus que eu já entendi, que ele pode mandar que eu... Hein? Eu já falei, ó Deus, eu já entendi, eu fui reprovado, eu já entendi, mas agora eu não vou fazer do mesmo jeito não. E aí eu entendi que na minha casa, quem sabe lidar com o dinheiro melhor é ela. Porque se Deus me der 1.000 e eu sair ali e alguém disser assim, eu preciso de 1.100, eu pego emprestado 100 para juntar com o meu 1.000 e dar. Eu sou assim. Então eu já entendi que Deus vai mandar algo financeiro extraordinário, que a gente precisa, mas que eu não vou deixar de ser o cabeça da parada, não vou deixar de ser, mas eu não darei um passo nessa área financeira sem sentar com minha mulher, porque quando ela faz, dá certo. Ela não é aquela pessoa que mergulha na piscina com sorrisal e quando sai o sorrisal está inteiro, não. Mas ela tem visão sobre essa área que eu não tenho. Ela tem, porque tem gente que é assim, mergulha com sorrisal e sai o sorrisal tá sequinho. Ela tem visão nessa área que eu não tenho. E sabe quanto isso me diminui? Nada. O sorrisal é barril. Sabe por que eu tenho? Sabe quanto isso me diminui? Nada. Sabe quanto Elias se sentiu diminuído quando Deus disse, vai para lá, que agora o rio secou, mas quem vai cuidar de você lá é uma viúva? Elias tinha relacionamento para dizer assim, Deus, já deu, né? Peraí, couve, pão, vamos para lá, me manda pelo menos para um lugarzinho melhor. Havia relacionamento para ele falar isso com Deus? Mas antes do relacionamento de intimidade, que faz questionar, há o relacionamento de intimidade que faz depender. Não importa para mim, eu não estou me importando com o que você está achando. Talvez você esteja achando assim, como é que o cara vai ali e disse que quem vai cuidar do dinheiro é a mulher? Eu quero é que ela cuide do dinheiro todo, desde que tenha muito. Porque eu não sei lidar com isso. E Deus sabe que eu não sei lidar com isso. E é por isso que Ele vai mandar muito. Porque Ele vai mandar para ela cuidar. Porque enquanto ela está cuidando disso, eu vou estar cuidando de outras coisas. Eu vou estar de repente aqui chorando com alguém. Eu vou estar lá no evangelismo levando sopa. Eu vou estar ocupando minha cabeça com como fazer para fazer a palavra chegar nas bocadas. Como é que eu vou fazer para ajudar a pastor Alain lá no bairro da Paz? Como é que eu vou fazer para ajudar o pastor César lá em Abrantes? Como é que eu vou fazer para que as pessoas que estão chegando aqui na igreja sejam acolhidas e sejam abraçadas e sejam cuidadas? Eu preciso ocupar minha cabeça com o que importa. Eu não vou ocupar minha cabeça com o que me sustenta. O que vai me sustentar é como Deus quiser mandar. E quando Ele mandar, Ele vai mandar para quem sabe cuidar. Agora a notícia boa não é essa. A notícia boa, pastor Alain, é que quando eu entrego a ela, eu me lembro de algo. É que eu e ela somos um. Vai para a mesma conta. Quando eu vejo Elias recebendo uma ordem assim, sai daí porque o rio secou e vai para lá, e lá você vai ser alimentado por alguém que não tem condição de se alimentar. Porque essa é a mensagem. Você vai sair daqui para ir para lá ser alimentado por alguém que não está conseguindo nem se alimentar. E o texto diz que Elias simplesmente vai. Sabe o que é que eu aprendo? É que assim, não tem a ver com a condição que está lhe esperando, nem tem a ver como vai ser. Tem a ver com quanto você confia em Deus para ir. E talvez você esteja aqui, como eu já estive, negociando com Deus sobre ir ou não ir, porque a gente está morrendo de medo de como vai ser lá. E às vezes Deus te deu o privilégio de te dizer como é que vai ser lá. Porque quando Ele diz assim, você vai para lá e a viúva vai lhe sustentar, Ele já está dizendo como é que vai ser. Ele está dizendo a Elias que vai ser pouco,
Ele está dizendo a Elias que não vai ter fartura. Ele está dizendo a Elias que vai ser barril. Você que está assistindo a gente em casa aqui, que não é da Bahia, não entendeu o que é barril, é um negócio ruim pra caramba. Então, você que está assistindo a gente pela internet está dizendo, esse homem disse que é barril, eu não sei o que é barril. É ruim demais ser barril. O que Elias ouviu foi, sai daí que está ruim, para um lugar que está mais ruim, para ficar bom. E eu e você não conseguimos nos movimentar sem saber como é que vai ser, onde a gente vai chegar. E o texto está dizendo não importa como vai ser, onde vai chegar, porque se fosse pela época onde Elias foi, seria muito ruim. Ele ia para a casa da viúva passar necessidade junto com ela. Mas o que acontece quando chega lá? O texto diz que a farinha na vasilha não acabou, o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor foi proferido. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a família. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu sei como é que você vai sair. Eu não sei como é que você chegou, mas eu sei como é que você vai sair. Eu oro para que você saia daqui com a sua esperança renovada. Talvez você talvez você nem esteja no corvo recebendo carne e farinha. Talvez você esteja até sem corvo, sem carne, sem farinha. Mas o texto me mostra, eu acredito na palavra de Deus e acredito que para você e para mim tem provisão de Deus desde que a gente esteja fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Talvez você tenha chegado aqui passando extrema dificuldade. E se você for olhar, há uma grande chance da culpa ser sua. E eu queria que você refletisse sobre isso. Porque Deus sabia que a viúva tinha necessidade. Deus sabia que o rio ia secar. Ele sabia de tudo isso. Mas ele disse a Elias, vai, e Elias foi. Porque Elias sabia quem era Deus. Elias se colocou numa situação ali de perseguição, de virar um fugido, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus ia cuidar de cada detalhe. Eu quero terminar dizendo algo que, assim, profundo do meu coração, quando eu comecei a meditar nesse texto. É que Deus está mandando a gente sair da onde está, para ir para um lugar onde Ele vai prover e vai fazer do jeito que Ele quer. Mas a gente está temando, a gente não está fazendo como Elias. Em algum momento eu me incluo nisso aí. Só até uma parte, depois eu não me incluo mais não. Mas em algum momento da minha história, eu disse, peraí, corvo? Aí foi. Aí deu ruim. Aí eu, peraí, viúva? E o que Deus está falando nessa noite, falou para mim, se eu tivesse que, se Deus dissesse assim, eles só vão levar uma coisa para casa, só uma coisa. Se tivesse que levar só uma coisa, eu ia dizer para você assim, não importa se você não enxerga ou se você enxerga o que Deus está mandando você e você acha ruim, só vá. A palavra é, só vá. E não vai faltar nada, nem um dia sequer. Quando eu cheguei aqui, o pessoal me perguntou qual era o título da mensagem. O pessoal sempre pergunta para pôr na live, né? E eu sempre disse a eles que se chegar um dia que eu chegar em cima da hora para pregar e não puder dar o título, ou na hora não sair, você sempre bota assim, Deus é incrível. Não é? Se eu for pregar sobre qualquer coisa e não der tempo da gente falar, eu boto assim, Deus é incrível, porque serve para qualquer mensagem. Mas o título da mensagem de hoje está lá, é assim, sem chuva, com Deus. Porque não importa se vai chover, porque se não chover e o rio secar, vai vir a viúva. Se não chover e o rio secar, mas antes do rio secar vai ter carne, vai ter pão, vai ter alimento, vai ter sustento, desde que eu e você estejamos onde Deus quer que a gente esteja. Talvez você tenha chegado aqui cheio de planos, cheio de estratégias, cheio de coisas que você quer fazer para Deus. Eu já vivi essa fase. Talvez você tenha dito assim, me converti, Deus está dono da parada. Me lembrei toda hora que eu falo, eu me lembro de um meme.
Me lembrei daquele meme. Você é de que igreja? Talvez você tenha chegado aqui cheio de estratégias para Deus. Deus, eu pensei nisso, eu vou fazer isso para alcançar a minha rua, eu vou fazer isso para alcançar aquele amigo meu que não conhece o Senhor, aquela pessoa da minha família, eu vou fazer isso, eu estou cheio de estratégia, coração puro, coração disposto a fazer. E o que a palavra me diz é assim, não tem a ver com quantas estratégias você tem para ir, tem a ver se você está disposto a aceitar a estratégia de Deus para você ir. E a estratégia de Deus para você ir é: vá. E aí quando você vai, você tem assim, Deus, se eu for por aqui, vai ter isso, se eu for por aqui, vai ter ali uma sopa, um mungunzá, se eu for por... E aí Deus, não, carne e pão, quem vai trazer é o corvo. E talvez eu e você estejamos negociando isso. E o que a palavra diz é, o que eu sinto da palavra é, eu não quero mais negociar sobre para onde eu vou, nem como eu vou e nem como vai ser lá, eu quero ir. E aí o texto me diz que quando ele pede ajuda, quando ele pede para a viúva, ela diz, o texto diz, e ela foi e fez conforme Elias disse para fazer. Talvez seja estranho para você que está cheio de estratégias, talvez você tenha chegado aqui cheio de... Porque a sua vida é assim, a minha vida era assim, eu sempre tinha uma solução para as coisas, eu sempre sabia o que fazer antes mesmo da coisa acontecer. Eu dizia assim, não, se acontecer isso eu saio por aqui, se acontecer isso eu vou por ali. Eu sempre tive muitas estratégias, e a primeira coisa que Deus fez, quando eu disse para Ele que queria servi-lo, foi vapo nas estratégias. Eu não consigo mais sentar para ficar pensando como vai ser. Hoje eu sento para dizer, o que é que eu tenho que fazer agora? Próximo passo. Eu agora vocês vão ver muito eu falar de próximo nível. Vocês vão ver eu falar muito disso, sabe por quê? Porque quando eu alcanço algo que Deus mandou para mim, eu vou me preparar para o próximo nível. Mas eu fiz isso, Deus queria que eu fizesse aqui. Beleza, Deus, já fiz. E agora? Próximo nível. E o próximo nível pode ser diferente de tudo que você fez, pode te tirar de onde você está e pode te levar para um lugar pior de onde você está. Não importa. O rio vai secar, a viúva vai estar lá. E a gente não continuou, mas se você continuar, você vai ver o que aconteceu com o filho da viúva e tal, dever de casa para você ler depois. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não importa como você chegou aqui e não importa a estratégia que você tem para servir a Deus. Não importa. Importa é o quanto você está disposto a aceitar a estratégia que Deus já tem para você. Pode até doer. Pode até ser ruim um tempo ficar comendo carne e pão. Pode até enjoar. Mas na hora que acontecer e você sentir que vai falhar, ele vem com a estratégia de suprimento. Eu gosto da ideia de olhar para o próximo nível e saber que ainda que aos meus olhos seja mais difícil, vai ser melhor. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu não sei você, mas eu já fui o anti-Elias. O anti-Elias é assim, Deus fala, vai, aí eu dizia, não vou. Vai que eu estou garantindo, eu acredito, mas não vou. Aí depois que Deus insistia, eu dizia, eu vou porque o Senhor está insistindo. Mas esse negócio de pão e negócio é meio ruim. E eu quero orar por você. Que, primeiro, eu quero orar por você. O pessoal do louvor vai chegando. O pessoal do louvor chegando é sinal de que o tempo está acabando. Vai se acostumando. Eu quero orar por você que chegou aqui nessa noite com muita vontade, mas muita vontade de fazer algo que Deus quer, mas não sabe por onde começar. É assim, Deus, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer algo, mas eu quero fazer tanta coisa que eu não consigo fazer nada. Tem tantas coisas na minha lista de coisas para fazer que eu não consigo fazer nada. E eu quero orar para que Deus mostre a você essa noite para onde você tem que ir. Se você está nessa situação, venha cá na frente. Enquanto o louvor vai tocar, Deus vai mostrar para você o que é que tem que ser feito. Eu quero orar também por você
que chegou aqui nessa noite cheio das estratégias, cheio de coisas para dizer para Deus de como fazer. Pode vir, Beto, pode vir, pode vir. Tem pessoas aqui que já trouxeram todo o plano para mostrar a Deus de como é que vai ser. E Deus vai dar uma sacoalhada nesse plano aí. Talvez não vai ser do jeito que você quer. Desde que você queira que seja do jeito que Deus quer. Eu enrolei Deus muito tempo. Quase fiquei um especialista. Até o momento que eu vi que não valia a pena. Aí Ele entrou e mudou a minha história. E esse mesmo Deus vai mudar a sua história hoje. Nós estamos vivendo cada dia mais tempos mais difíceis. E é nesse tempo difícil que o corvo vai vir e vai alimentar você. E que depois, quando o rio secar, vai ter a viúva. Cada passo de cada vez, conforme a vontade de Deus. O texto diz que ela fez conforme foi orientada a fazer. E aquela palavra de Deus se cumpriu integralmente. Eu quero orar por você que chegou aqui nessa noite achando que é você mesmo na parada, que você nem precisa de Deus. Assim como eu era, cheio das estratégias, cheio das decisões, cheio do controle das coisas, cheio de vontade de sentar na mesa com Deus e mostrar para Deus como é que faz. Até que Ele chegou e mudou a minha história. E eu quero orar por você que chegou aqui, inclusive resistente até para vir para aqui hoje. Resistência para vir. E assim como naquele dia, no dia que eu me converti, onde eu fiquei muito chateado no dia que eu me converti, porque eu vi o pastor falando da minha vida lá em cima. E eu disse, alguém falou da minha vida para esse cara e esse cara está falando de mim, isso é muito injusto. E quando eu fui para ele e disse, o senhor falou da minha vida, agora eu quero que o senhor sente aqui comigo para me esclarecer. Ele deu um sorriso, como quem sabia o que estava acontecendo e eu não sabia de nada. Então você que está aqui hoje, que chegou com muita resistência para vir, porque você acha que não precisa, está tudo bem, não está faltando nada, está tudo certo. Então eu não preciso. É com você que Deus quer tratar. Por fim, eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui e que essa necessidade, essa falta de provisão, essa falta de enxergar o que Deus está fazendo está gerando dano físico. Tem gente sem dormir, tem gente fisicamente sendo atingido. Se você está desse jeito, sem dormir, problema de pressão, algumas situações que estão gerando doença física em você. E tem alguns que estão assim porque acham injusto ser alimentados pelo corvo. Alguém que está achando muito injusto por causa de tudo que fez, por causa de tudo que estudou, por causa de tudo que trabalhou, agora ter que ser alimentado pelo corvo. Se você quer entender esse processo, venha para cá. Porque Deus começa a lhe mostrar hoje que faz sentido depender dEle. Talvez não faça sentido para você ou para as pessoas que você está andando, mas a partir de hoje vai fazer sentido para você depender dEle. Você está ouvindo isso de alguém que também achou que não fazia sentido. Em algum momento da minha vida eu também achei que não fazia sentido. E hoje não faz sentido é estar sem Ele. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, quero te louvar e te agradecer por essa noite aqui, onde o Senhor primeiro fala ao meu coração, para que eu possa falar.
Obrigado, Senhor, pelas experiências dessa semana, pelas experiências de amor, de cuidado, pelas experiências de dependência que o Senhor tem permitido a gente viver, pelas experiências de não ser nada pela nossa mão. Nós decidimos ir e confiamos na sua provisão. A gente nem precisa enxergar, nem precisa ver como vai ser. Na palavra que nós lemos hoje, Elias foi sabendo que lá teria uma viúva. A gente nem precisa saber. A gente só quer ir. A gente só quer estar no centro da tua vontade. E coisas extraordinárias vão acontecer. Nós temos vivido tempos difíceis, Senhor, que a conta não fecha. Tempo de despensa vazia, tempo de dificuldade, tempo de escassez emocional, financeira. Mas a tua palavra nos mostra que o Senhor é aquele que provém em cada detalhe. E é nisso que nós acreditamos. Não ficaremos um dia sequer sem nos alegrar na tua presença, um dia sequer sem duvidar que o Senhor vai fazer acontecer, um dia sequer nós não vamos nos abater pelo que os nossos olhos estão vendo. Nós não vamos nos abater por aquilo que conseguimos enxergar. Nós não vamos nos abater porque está saindo do nosso controle, está saindo do jeito diferente do que a gente planejou. Nós vamos ficar na tua presença, Senhor, porque ela nos garante que não vai faltar nada. Nós queremos estar fortes, cada dia mais fortes para o tempo ruim. Nós queremos estar juntos, nós queremos chorar juntos, nos alegrar juntos. Nós queremos olhar para o nosso irmão e ver que parece que está ruim, mas é o tempo do Senhor até que chegue o tempo bom. Nós queremos nos alegrar, Senhor, na tua presença, numa igreja que olha por vidas, numa comunidade que olha para o irmão que está saindo da linha e chama no amor para realinhar, numa comunidade que a pessoa chega sem esperança, que ela não vê, e quando chega em casa, tem gente que vai chegar em casa hoje e vai ver o agir do Senhor de uma forma extraordinária. Assim como o Senhor mandou Elias, e ele foi, e o Senhor cuidou, nós queremos que o Senhor vai enviar pessoas aqui, e elas virão, e coisas extraordinárias vão acontecer. Esses que estão aqui na frente, Senhor, estão dizendo diante do Senhor que não faz mais sentido ter a estratégia deles, que não faz mais sentido eles irem pelo caminho que eles acham que tem que ser. Importa que eles possam ir pelo caminho que o Senhor quer que eles vá. Por fim, Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão com enfermidade. Nós temos um propósito de orar por essas pessoas aqui. Toda sexta-feira, quando nós estamos aqui, nós nos reunimos para orar toda sexta-feira à noite, às vezes passamos da meia-noite. A gente se junta para orar, sempre também com o propósito das pessoas que estão enfermas, porque nós estamos prontos, nós estamos disponíveis para orar, chorar por essas pessoas e o Senhor, através de nós, ministrar a cura nelas. Nós estamos ativados para curar. Nós estamos dispostos para que o poder do Senhor se manifeste nesse lugar. E você que está com enfermidade, venha cá na frente. Pode vir. Pastor Alan, vem cá. Eu queria que primeiro o senhor orasse, depois o pastor Vanderlei vai orar também. Eu queria que o senhor orasse. Tem gente aqui que está precisando de cura mesmo, cura física. Pastor Nicolas, pastor Adriana, pastor, também, por favor. Venha cá. Venha. Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Eu
queria primeiro, pastor Alan, que você orasse por isso. Tem gente aqui que está com... que a situação emocional já gerou um dano físico. E a pessoa está aqui como que o último recurso. O último recurso. Queria que você orasse por isso primeiro. Pastor Inês também, para cá, por favor. Coloque a mão sobre o lugar da sua dor. Coloque a mão sobre o lugar da sua dor. Se você não dorme, coloque a mão sobre a sua cabeça. Se você tem sentido uma forte ansiedade, coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão no lugar da sua dor. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. Jesus, Deus Todo-Poderoso, precisamos do Senhor aqui agora. Meu Deus, está aqui o teu povo que precisa do teu toque. E nós te pedimos, toca, Senhor. Meu Deus, esse homem, essa mulher que já não consegue dormir. Os problemas tomaram conta do dia, da tarde. E eles estão tomando conta da noite, da madrugada, Senhor. Senhor, tu sabes como é difícil dormir devendo. Dormir sem saber o que vai acontecer com a pessoa que não veio para casa. Dormir sem saber como vai ser resolvido o problema. Meu Pai, o Senhor entrou naquele jardim para orar. Os seus discípulos dormiram, mas o Senhor não dormiu. O Senhor está aqui, o Senhor sabe do que eu estou falando. Eu te peço agora, Senhor. Essa igreja clama agora, Senhor, uma noite de sono. Essa noite de sono, para que eles saibam que o Senhor está no controle dessa situação, Senhor. Meu Deus, horas de sonos tranquilas. Espírito Santo, eu te peço. A ansiedade tem tomado conta do teu povo. E eu te peço, acalma esse coração, Senhor. Meu Deus, a ansiedade gera o estresse, que gera o descontrole emocional. E eu te peço, cura agora, Senhor. Toda ansiedade, estabiliza esse coração, Senhor. Meu Deus, eu te peço por cada pessoa que tocou no lugar da dor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Nós decretamos o fim do castigo da dor agora sobre a tua igreja, em nome de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, meu Senhor. Nós declaramos e decretamos agora cura. Cura sobre cada dor, sobre cada enfermidade, mostrada com a mão em cima. És alguém que crê no teu nome. És alguém que crê no poder que emana desse altar e que veio aqui e que tocou no lugar. Nós declaramos a cura física agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero te pedir pelos teus filhos que precisam de cura na alma, Senhor. Meu Pai, essa doença cresceu a um ponto que a pessoa não consegue controlar a sua própria decisão. Ora quer ficar, ora quer ir embora, ora quer te servir, ora não quer, Senhor. Tu és o Deus que liberta a alma, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus que devolve a conexão que o Senhor tem com o seu filho. Essa alma ferida pode ter perdido a conexão contigo, Senhor. Mas se ela veio aqui hoje até sem vontade de vir, é porque Deus, o Senhor tem um propósito de cura na vida dela. Se ela mesmo sentia há muito tempo, veio aqui à frente, ela está nesse templo, é porque o Senhor tem um plano de cura na vida dela. E nós declaramos a cura na alma agora, pelo poder que é no sangue de Jesus. Alma, volte a se alegrar na presença de Deus. Eu te dou um comando como um sacerdote do Senhor. Volte a se alegrar em vir à casa do Senhor. Volte a adorar com louvores. Volte a conhecer o seu Deus lendo a palavra.
Volte agora, alma cansada e abatida. Se alegre na presença do seu Deus. Alma cansada e abatida, eu te digo, não mais cansada e abatida. Forte e vigorosa. Volte a orar. Volte a sentir a presença do seu Deus no seu quarto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obedeça o comando que há no nome de Jesus. Deus, liberta o teu povo, Senhor. Liberta o teu povo. Liberta o teu povo dele mesmo, Senhor. Das prisões da mente, da prisão que a doutrina criou. Liberta agora, Senhor. Liberta agora. Em nome de Jesus. Não saia da presença não. Não saia da presença não. Louvado seja Deus. Não saia da presença não. Aleluia. Aleluia. Pastor Vanderlei vai orar. Queridos, antes de fazer este apelo, antes de fazer essa oração, eu preciso fazer aqui um apelo. Quando o pastor estava falando daquela situação de você sair de um lugar ruim para ir para um lugar pior, mas uma coisa eu preciso te dizer. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer usar a sua vida. Aleluia. Ele precisa de uma vida que diga: eu estou aqui, Senhor, eu quero. E Ele quer usar a sua vida. Tem jovens aqui que vieram para cá e através deles a família toda vem. Porque eles vieram, porque eles disseram sim, a família vem. E você está querendo mudança na sua vida. Aleluia. E não está querendo vir. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão afastadas, pessoas que se afastaram, e hoje é dia de reconciliar. Aleluia. E eu quero te convidar para vir aqui na frente, ou você levanta a mão se você já estiver aqui na frente. Eu quero orar especificamente pela sua vida. Se tem alguém aqui afastado da casa do Senhor e queira se reconciliar, você, querido, louvado seja Deus. Quem é mais? Aleluia. Quem é mais que está aqui? Talvez você tenha vindo aqui hoje com essa finalidade. O Senhor quer usar a tua vida, quer fazer de você o provedor. Você vai abraçar aquela viúva que está passando por luta, mas é através da tua vida que Deus quer fazer o milagre. Então você precisa se dispor, sair do seu lugar e dizer: eu quero. Aleluia. Aleluia. Querida, esse jovem também, louvado seja Deus. Aleluia. 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 Você está aceitando Jesus ou voltando para o Senhor? Voltando. E você, querida? Retornando também? Eu entendi isso no coração. Mas pode ficar aí no lugar. Amado Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que nós precisamos te dizer que nós estamos alegres, Pai. Porque saímos de casa hoje sem saber o que iria acontecer, mas o Senhor trouxe estas pessoas aqui. Aleluia. Mostrando o quanto o Senhor quer usar a vida delas, o milagre que o Senhor tem para fazer através destas vidas, Senhor Deus. E eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor também tem usado as nossas vidas aqui. Aleluia. Eu quero te render graças, Senhor Deus, pela vida desse Senhor que está vindo aí na frente. Pode vir, querido. Quero te render graças. Aleluia. Porque o Senhor vai fazer muito através dessa vida também, Pai. Muito Aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado por essas pessoas que estão vindo à frente e dando esse passo, entendendo que é o Senhor que está aqui, Pai. É o Senhor que está provendo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esta noite é noite de alegria, noite de festa. É noite, Pai, onde o Senhor está tirando, literalmente, daqueles que estavam talvez numa péssima situação, mas para mudar estas vidas por completo. Nós queremos ouvir testemunhos aqui, Pai. Queremos ouvir testemunhos de pessoas que tiveram vidas completamente mudadas, da cura que houve aqui nessa noite, da tua satisfação, Pai, em conduzir essas pessoas para um lugar melhor, Pai, para suprir essa necessidade, para transformar, Senhor Deus, para transformar essa farinha, Pai, esse azeite em prosperidade. Esse azeite é teu Santo Espírito. Esta farinha, esse pão que é feito, Senhor Deus, vem de Ti, é do Senhor Jesus Cristo.
Agora eu te peço, Senhor Deus, coloca a mão de cura sobre aqueles que ainda não foram curados, Pai. Porque a tua promessa é essa, Senhor Deus. Aleluia. Que é para nós orarmos e o Senhor vai curar. Então nós estamos te pedindo que o Senhor haja. Aleluia. A glória é tua, Senhor Deus. A glória é o teu santo nome. O louvor é teu, Senhor Deus. Aleluia. Porque só o Senhor merece essa honra, essa glória e esse louvor. Não somos nós, é o teu poder manifesto aqui no nosso meio. Eu te peço, essas pessoas que vieram à frente, reconciliaram contigo, Pai. Muito obrigado, porque eles agora são nossos irmãos em Cristo novamente. Aleluia. Nós nos alegramos pela vida deles. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, continua a operar o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. E para a glória do teu santo nome, Senhor. Aleluia. Não saia daí não. Acenda a luz aí. Você, querido, está se reconciliando ou está aceitando Jesus? Reconciliando também, né? Pode acender tudo. Seja Deus. Aleluia. Tem algo muito especial. Essa semana aconteceu algo incrível. Deus me falou para contar isso aqui porque tem alguém que vai acontecer algo extraordinário aqui. Aleluia. Durante algum tempo, e não foi pouco tempo, um tempo parecido com o tempo que não choveu, eu vivi alguns momentos de muita angústia, muita tristeza, porque eu tinha razão. Algumas pessoas que fizeram coisas que eu acho que eu tinha razão, e isso foi de alguma forma paralisando e foi fazendo com que eu deixasse de ter experiências extraordinárias. E na semana começou o pastor ministrando aqui falando sobre uma paralisia que foi curada e que não era uma paralisia física, mas estava fisicamente parando a pessoa. Quem estava aqui nesse dia sabe do que eu estou falando. Depois, no final de semana, eu tive a experiência de estar lá no Ativados, onde Deus mostrou para mim claramente algumas coisas que eu precisava fazer. E uma delas, eu entendi que eu precisava parar de ter razão e precisava começar a fazer aquilo que agradava o coração de Deus. E eu estou falando isso porque Deus trouxe à minha memória naquele dia uma pessoa especial, um casal especial, que eu precisava ligar para eles e me reconectar com eles com perdão, apesar de eu achar que eu tinha razão. Não foi eu que fiz nada, mas importava para Deus que eu ligasse e dissesse: ainda que o culpado seja você, eu quero voltar a amar você. E eu peguei o telefone, liguei para ele e mandei uma mensagem assim: eu não quero nem saber o que foi, importa é que você me perdoe, eu te perdoo, e eu quero voltar a amar você, como eu sei que vocês me amam e amam a minha família, e eu amo vocês. E peguei o telefone e mandei uma mensagem para ele e larguei lá. Sabe aquela mensagem que você manda e digo, eu vou correr antes que ele responda? E 1 minuto depois ele me mandou uma mensagem dizendo que estava muito feliz, que tinha orado com a esposa dele para que a gente perdoasse eles, para que a gente pudesse deixar para trás o que aconteceu e a gente pudesse voltar a amá-los e eles nos amar. E a gente marcou para terça-feira o café lá em casa. Só não vou chamar vocês para esse porque esse vai ser bem pessoal, mas no próximo eu chamo. E Deus me falou para falar isso aqui, contar isso aqui, porque tem gente aqui hoje que está quer parar de ter o controle, mas para avançar para o próximo nível precisa deixar algumas coisas para trás. E tem gente aqui hoje que está com extrema dificuldade de perdoar e de não estar vivendo o próximo nível, não está indo à frente, porque tem uma bola de ferro gigantesca amarrada no tornozelo. Quem está em casa ou quem está aqui, se você entende o que eu estou falando, eu sei que é duro. Eu levei 3 anos
para pegar um telefone e dizer: importa mais que eu te ame, importa que você me ame, importa mais do que o que eu fiz ou o que você fez. Eu sei que é duro, mas se você precisa receber de Deus algo diferente para perdoar, saia do seu lugar. Eu sei que no seu coração tem algo assim: eu até perdoaria, mas se a pessoa vier me procurar e me pedir desculpa. O que Deus está dizendo é: então somente vá. Não tem a ver com quem tem razão, tem a ver com o quanto o amor de Deus vai ficar no canto para que a razão e o orgulho prevaleçam. Não perca a oportunidade de ter uma experiência extraordinária de perdão. Eu sei que é difícil. Se é difícil para você e você não consegue vir, não saia daqui sem essa experiência não. Procure a gente depois do culto. Ah, eu não quero ir na frente não, porque eu tenho vergonha, eu não estou pronto. Não tem problema. Não precisa ser na frente de ninguém. Antes de acabar o culto, procure a gente e diga assim: ó, eu tô com essa parada aí, eu não consigo perdoar. Mas eu queria perdoar. Eu queria pegar o telefone. Eu vou ligar com você. A gente vai pegar o telefone e a gente vai ligar para essa pessoa. E eu vou dizer para ela assim: ó, eu sou sobrinho. Talvez você nem entenda o que isso quer dizer. Mas eu tô aqui com uma pessoa e ela quer pedir perdão a você. E ela não sabe como. Eu só quero te pedir o seguinte: ouça ela. E algo extraordinário vai acontecer hoje. Aleluia. É pesado, não é? Quando a gente quer se liberar desse negócio de perdoar e não consegue, é muito pesado, eu sei. Eu passei por essa experiência nessa semana. Aleluia. Não saia daqui com isso não. Se você não quer vir aqui, não tem problema. Se você está assistindo em casa e é isso com você, manda uma mensagem lá no comentário ou manda uma mensagem nas redes sociais da igreja que a gente procura você. Mande uma mensagem lá no inbox do Instagram e diga assim: ó, sou eu, mas eu não quero aparecer não. Eu mando o telefone lá no inbox que eu vou ligar para você. Mas não saia daqui hoje, não deixe o dia terminar hoje sem que haja essa experiência de perdão na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Você, querido, você está aceitando Jesus? É isso? Amém. Como é seu nome? Repita comigo, diga. Eu, Merisvaldo, aceito a Jesus Aleluia. como Senhor e Salvador da minha vida. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento eu coloco Aleluia, diante de Ti a vida deste irmão nosso, Pai. Acabou de Te aceitar, Pai, novinho na fé, Pai. Eu clamo nesse momento, Pai, quebra todo o pacto, quebra toda aliança que porventura tenha sido feito na vida dele de uma maneira consciente ou inconsciente com o inimigo, e escreve o nome dele no livro da vida, Pai, porque nós agora nos alegramos, Pai, com o nosso irmão Merivaldo, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Seja bem. Olha, todos agora são seus irmãos em Cristo, ó. A família aumenta. Aleluia. Amados, podem voltar para o lugar de vocês. Eu peço perdão, hoje nós passamos um pouco do horário, mas tenha certeza que o Senhor está conduzindo. Vou dizer uma coisa: você que veio aqui na frente, você que tem recebido oração, se você foi curado, sempre levante a mão e diga: olha, eu fui curado, para que o nome de Deus seja glorificado, certo? Se não for agora, se for depois, às vezes Deus cura no caminho, mas no outro dia que você vier, pode dizer, procura um dos pastores e diga: olha, eu fui curado naquele dia, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar todos em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Tudo bem, Paulo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça vir resplandecer teu rosto sobre ti.
Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como óleo precioso sobre a cabeça, e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aleluia. Amado Deus, mais uma vez, Pai, mais uma vez, muito obrigado pela tua unção aqui, pela tua presença aqui no nosso meio. Nós estamos encerrando agora, nos despede, nos leva de volta para os nossos lares e continua, Senhor Deus, a dar ordem aos teus anjos a nosso respeito. Obrigado pelas vidas que vieram aqui à frente, não só do irmão Merivaldo, mas de todos aqueles que reconciliaram contigo e que hoje fazem parte, Pai, do teu reino novamente. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amado, esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos. Olha, você que aceitou